Mas, por exemplo, clássicos que o Vasco foi muito bem defensivamente. Pois é, não contra o tomou gol do Flamengo. Não é verdade ou estou enganado? Não, você está certo. Eu acho até que é uma virtude do Ramon. Acho que uma força do Vasco é o sistema defensivo. A gente já teve alguns jogos, como o professor citou muito bem, que o Vasco foi abaixo nessa temporada. E aí, talvez, um nível de concentração abaixo contra um time que o Vasco se coloca como superior. Então, você acha que ontem fez 2-0 e, tipo, o pessoal relaxou, o jogo já tá ganho, algo desse tipo? Não só isso. Não só isso. O Vasco tem uma situação... O Vasco foi eliminado dentro de São Januário na última temporada, na Copa do Brasil contra o ABC. Mas era outro time do Vasco. Tinha alguns jogadores que já estavam, né? Mas você tinha ali já um fantasma. Antes teve o Juazeirense também. Sim, o Vasco na Copa do Brasil, sim. 2011 foi algo raro para a história do Vasco na Copa do Brasil. O Vasco já teve algumas eliminações bem marcantes e vergonhosas para sua torcida na Copa do Brasil. Eu acho que se a gente for pegar o jogo, e mais uma vez o Emiliano, assim como o Ramon, ele foi muito sensato e muito transparente na coletiva pós-jogo, ele tá certo. Quando ele fala de um primeiro tempo que o Vasco estava muito bem, acho que não foi nem os 45 minutos, todos os 45 minutos, mas assim, até uns 25, 30 minutos, era um Vasco com controle, era um Vasco com posse de bola. E o Ramon tá tentando fazer isso nessa temporada de um time que consiga... O segundo gol, desculpa, é um exemplo do que você tá dizendo. Sim. É uma pintura. Claro que eu brinquei, exagerei, falei, o Barcelona do Guardiola, mas o toque de bola, eu nem vi quanto tempo foi de toque de bola. Olha aí, olha aí. Muito obrigado, produção. Olha o reloginho. Continue, eu te interrompi, continue enquanto a gente vê aí o toque de bola. Não, é isso mesmo, então, são quase 2 minutos, né, de o time inteiro participando da construção. Aí você tem paciência para encontrar uma brecha, porque o Vasco, ele roda da direita, ele roda para a esquerda, time se aproximando, ideias ali que o Ramon está colocando em prática, principalmente nessa temporada. O Vasco, em 2023, era um Vasco muito moldado em defesa forte, pressão, recupera a bola, velocidade. E que buscava muitas transições, no contra-ataque. Nessa temporada, o Vasco está tentando ser um time que gosta mais da bola. E aí é um golaço coletivo, é um gol de trabalho. Viu o tempo ali? 1 minuto, quase 2 minutos. Pô. Quase 2 minutos. E assim, toda sinceridade, o torcedor do Vasco não está muito acostumado com jogadas desse nível, porque os últimos anos do Vasco foram horríveis. Dentro de campo, né? Torcedor mais antigo, sim. Sim. Aquele que viu Pedrinho, Juninho, Pernambucano, Felipe, Romário de Eu digo assim, nos últimos 20 anos, o torcedor do Vasco sofreu demais. É verdade. E viu times ruins e frágeis na parte coletiva. Esse é um golaço. Só que a gente tem que pensar, tudo bem, você tem um bom primeiro tempo, em alguns momentos excelente, mas o segundo tempo, eu nunca tinha visto um time do Ramon Dias, desde que ele chegou, se desorganizar tanto. O time do Vasco no segundo tempo não tinha meio campo, era um buraco no meio campo, tinha um clarão no meio campo, não tinha compactação, as linhas completamente desorganizadas, time pressionando pouco, sistema defensivo completamente vulnerável pelo lado do campo. O Água Santa muito com a bola, dominando o jogo. O Água Santa foi melhor que o Vasco no jogo. Ontem o Vasco teve mais sorte do que juízo. O Água Santa merecia a classificação dentro de São Januário. Por quê? Porque teve menos posse de bola, mas mesmo com menos posse de bola, finalizou mais. O Léo Jardim de novo salvando o Vasco. Teve grandes chances, além dos 3 gols, teve outras grandes. Além dos 3 gols, o Léo Jardim fez 6 defesas no jogo. Quando empata, já podia ter virado. Exatamente. Duas então, bolas. Assim, é um sinal de alerta. Eu acho que é um jogo até atípico dentro do que é o trabalho do Ramon, mas é um sinal de alerta. Eu acho que hoje o Vasco tem um time titular competitivo, acho até bom, time titular, né? Mas o elenco é fraco. O elenco do Vasco é frágil, o elenco do Vasco enfraqueceu da última temporada pra cá. E aí... O elenco dessa temporada é pior do que o da temporada passada? Que lutou pra não cair até a última rodada? Principalmente do segundo semestre, depois das contratações. Porque você perdeu o Gabriel Peck. Você perdeu... o Adson. Sim. Eu até acho que o Adson é bom jogador, mas eu acho que o Peck estava em um nível muito bom na última temporada e o Adson vai ter que trabalhar. Aí você perdeu o Marlon Gomes. O Orelhano, que poderia ser um jogador importante, saiu. Tudo bem que... Era cornetado. Era cornetado, com razão. E 2 jogadores importantíssimos do meio campo se lesionaram. O Paulinho e o Jair. Mas continuam lá, né? Mas o Gomes, por exemplo, é uma grande novidade. Mas
Eu acho Chegaram o eu gosto Sforza, Galdames. Então, o Sforza é um jogador que eu acho que tem potencial, mas vai ter que se firmar. O Vasco ainda tem um problema nesse primeiro homem de meio campo. O Zé Gabriel é um jogador que não consegue ter atuações constantes e confiáveis. Ontem fez um jogo muito ruim, o Zé Gabriel. Estava perdido em campo. Eu acho que o Galdames, como o Prati falou, ele se coloca como um reforço muito interessante tecnicamente. É um cara que consegue fazer a condução, essa conexão de meio campo e ataque, tá fazendo gol, tá dando assistência. Só que algo precisa ser discutido. O Galdames sem a bola é um jogador pouco competitivo. Isso está sobrecarregando o meio campo. Eu acho que vai muito no que o professor falou. Muito desse sistema que está vulnerável é de um meio campo que tem pouca pegada. Porque você já tem um Paê que está se doando, está se sacrificando, está tentando ser um cara mais competitivo na marcação. Não é um marcador, não é um... Só que você tem ali Zé Gabriel e o Galdames. O Galdames na marcação, ele compromete. Só que aí não tem como também tirar o Galdames agora, porque tecnicamente ele ajuda muito. Então o Ramon vai precisar criar algum tipo de alternativa, como ele já tentou em outros jogos, no jogo contra a Portuguesa, né? Foi. Goleado contra de 4-0. No segundo tempo, por exemplo, ele desfaz esse 3-5-2 que ele tá usando e bota um 4-3-3, que ele bota o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, para ter mais pegada no meio campo, porque o time tava cedendo espaço. Então agora ele tem um dilema, o Ramon e o Emiliano, os dois, né? Que são dois técnicos, né? Que o Vasco tem. Um time que gosta mais da bola, que é mais criativo, que tem a qualidade para fazer um gol, como fez o segundo ontem do Verratti. Mas, ao mesmo tempo, esse time também é vulnerável, defensivamente. Tem que achar aquilo que vários vai ter- técnicos falam O e equilíbrio. Tite tem falado. Equilíbrio. Exatamente, ele tem que achar o Se equilíbrio. tivesse um Jair, se tivesse O o Paulinho faz muita falta, professor. próprio Paulinho. É uma questão, concordo com o Donan. Eu acho que o time, os 11, está mais qualificado. Sim. Mas o elenco está mais... menos... tem menos opção. Tá curto.